Precisamos falar sobre as construções nas cidades e principalmente sobre o papel do legislativo municipal na regulação dessas construções. Esse assunto nem sempre é marcado pelas intenções republicanas, vez por outras, resvala em negócios obscuros e interesses envolvendo organizações criminosas. Essa conversa é muito séria para ficar só entre a gente. Então você deixa o seu like, que o algoritmo vai chamar mais gente para essa conversa. Eu vou conversar com o jornalista Chico Otávio e com os professores Sônia Rabelo e Daniel Irata, que estudam muito esse assunto. Manda a sua pergunta, as suas dúvidas e espalha essa conversa para todo mundo. Assim que rodar a vinheta, a gente começa a falar sobre as cidades e o papel do Legislativo Municipal. Chico Otávio, professor Daniel, professora Sônia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Chico Otávio, eu vou começar com você, porque eu vou fazer referência à matéria que você publicou aqui no site do My News, o título da matéria é o balcão de negócios imobiliários que se tornou a Câmara de Vereadores. Eu queria falar um pouco sobre isso, e Daniel, eu vi o seu estudo, Sônia, também vi muita coisa do que você escreveu, eu queria entender o que está acontecendo na cidade maravilhosa. Eu acho importante a discussão que essa matéria levanta, né? Embora ela trate de um caso específico, que é retomada de um processo, né, numa ação civil pública, movida contra o atual conselheiro do Tribunal de Contas do município, Ivan Moreira. Essa ação é de 2007 e que sustentava, né, foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado e sustentava que ele não teria uma reputação ilibada para assumir o cargo de conselheiro. Na época, o Ivan Moreira era presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E ele, assim, ele foi um dos líderes, né, da Câmara Municipal do Rio no momento em que essa Casa Legislativa estava sendo empoderada, né, como todas as casas legislativas municipais do Brasil, por conta de uma mudança constitucional que deu, né, aos vereadores poderes também de atuar sobre a regulação das construções urbanas, sobre os projetos imobiliários e tal, porque até então, diria assim, até 88, isso era só uma atribuição do prefeito, né? Ele baixava essas normas por decreto. É claro, assim, que esse princípio, né, tem um caráter democrático, né? Ele, digamos assim, tira o poder absoluto do prefeito, o poder absoluto do executivo de tratar dessa matéria e compartilha ele com os vereadores eleitos pela sociedade, etc. Mas, assim, acabou, em alguns casos, sendo desvirtuado. E hoje, o que se vê, e infelizmente a Câmara Municipal do Rio de Janeiro não está fora disso, é um festival de projetos que visam sempre a interesses específicos, né, do mercado imobiliário, muitas vezes até de organizações criminosas, tentando legalizar aquilo que é ilegalizável. E eu acho que, de certa forma, né, essa ação judicial, essa ação civil pública que volta a andar, depois de anos parada, volta a andar no Tribunal de Justiça, simboliza bem o que é um vereador quando ele entra, ele mergulha nesse mundo obscuro do negócio imobiliário feito em parceria com setores do municipal. Então, por isso que eu achei importante trazer essa discussão dentro da matéria, ainda mais em se tratando de um ano eleitoral, um ano em que a Câmara Municipal do Rio será renovada. Sônia, você já foi vereadora, procuradora, estudiosa do assunto. Eu, conversando com o professor José Cláudio, lá da Rural, ele falou: olha, eleições municipais, elas são importantíssimas no combate aos grupos armados. Elas são as mais importantes.
E a gente vendo essa distorção, enfim, nos mecanismos ali para operar o mercado imobiliário, quer dizer, a gente vê que tem um papel importante no financiamento de grupos armados. Como, você que estuda esse assunto, você e Daniel, o que você diz para a gente em relação ao que está acontecendo e qual a responsabilidade ali do que se tem, o desafio que se tem, principalmente nesse ano eleitoral? Então, acho que essa afirmação de que da importância dos vereadores, de modo geral, e aí a gente vai focar mais no caso do município do Rio de Janeiro, porque ele é emblemático, é uma cidade que já foi capital, tal, pode servir de exemplo para todas as cidades do Brasil em função da importância do vereador, né? Normalmente, as pessoas elegem, não só os vereadores, mas também os outros parlamentares, muito em função de uma parte de fiscalização, que é importante, vai no hospital, vai na escola, faz as denúncias, tal, e no que os vereadores conseguem para os bairros, né? Então, hoje é difícil a eleição de vereadores com caráter mais de programa de legislativo. E, no entanto, a função do vereador principal é de legislar, e legislar sobre um ponto que é fundamental, que é a distribuição de terras. Não só porque é uma distribuição física, porque tem proprietários ou não, mas também porque o vereador estipula as terras adicionais que se acontecem em cada lote. Então, por exemplo, quando a Câmara Municipal estipula um determinado uso de uma área, né, esse uso tem um valor. Se a sua área for uma área residencial, exclusivamente residencial, é um preço. Se for comercial, é outro preço. Se for industrial, é outro preço. E o preço vai subindo. Se for um pavimento, é um preço. Se for 5 pavimentos, é outro preço muito maior, um multiplicador. E os vereadores, está na mão dos vereadores esse jogo de valores na cidade inteira. É um poder estupendo dos vereadores para distribuir esses valores. É claro que o projeto de lei, por exemplo, no caso do município do Rio de Janeiro, do plano diretor, né, e, de modo geral, os planos diretores, a iniciativa é do Executivo, mas chegou na Câmara, os vereadores fazem emendas, modificam os mapas, atribuem índices de edificação, e cada uma dessas atribuições de índices de edificação é um multiplicador em dinheiro, né? E isso pode se tornar, e às vezes se torna, um balcão de negócios, porque aí as pessoas que são influentes nos grupos de influência dos vereadores, né, eles vão fazer pressão para determinados grupos e, eventualmente, prometendo, por exemplo, financiamento de campanha, né? Então, nós temos que ver exatamente, e agora se aprovou o plano diretor, né, quais os vereadores que vão receber dinheiro de quais grupos, legalmente, demonstrando ou não, né, para o financiamento da sua campanha, né, porque isso tem uma relação direta com a atuação dos vereadores, não só para a distribuição de índices na cidade, como também, por exemplo, basicamente, permissivos de colocação de cadeiras nas calçadas, viabilização de negócios comerciais, bares, restaurantes, silêncio, etc. Então, é fundamental isso. É fundamental e uma atenção que se deve ter, que eu acho que, de modo geral, a sociedade não está tão atenta para esse poder e esse dinheiro que a Câmara de Vereadores tem o poder de distribuir
né, para as várias áreas, os vários proprietários e os vários grupos de interesse econômico da cidade. O Daniel, vendo isso que a Sônia falou, a sociedade não está atenta e não faz, inclusive, a correlação desse movimento com o financiamento de grupos armados. E lendo o teu estudo, Daniel, cara, eu acho que o tráfico de drogas é uma coisa assim, um conto de fadas, entende? Porque a questão enfim, a questão imobiliária no financiamento de grupos armados, principalmente no Rio, dá muito medo. É verdade, Mara. Primeiro, olá para todo mundo, Chico, Sônia, todo mundo que está nos assistindo. Prazer estar aqui com vocês. Realmente é muito preocupante, Mara, porque a gente esteve habituado, né, quando a gente falava de grupos armados, se referir ao tráfico de drogas, né? E a novidade das milícias, ela mantém relação justamente com outro modelo de negócios que foi desenvolvido por esses grupos e que tem uma alavancagem financeira muito maior do que a venda varejista de drogas. Veja, o tráfico de drogas, claro, sem querer minimizar o problema, né? Mas atua basicamente na venda varejista de drogas. Nós temos uma outra liderança que conseguiu chegar, né, na cadeia de valor, na venda atacadista, Fernandinho Beiramar, entre outros, enfim. Mas é o que basicamente nós chamamos de crime desorganizado, né? As milícias não. As milícias, elas são um tipo de grupo muito mais estruturado, muito mais organizado, e que tem no centro, no coração do seu modelo de negócios, a produção das cidades, né? Isso é um ponto que às vezes fica um pouco fora do radar da discussão, né? Porque, claro, as milícias atuam, evidentemente, em outros setores, tráfico de armas, contrabando, etc. Mas a produção das cidades, ela é fundamental para o modelo de negócios das milícias, que é muito mais diversificado que aquele do tráfico de drogas. Aí nós estamos falando fundamentalmente do mercado imobiliário aqui, mas há também junto com o mercado imobiliário, né, vem toda uma rede de serviços e equipamentos urbanos vinculados à produção imobiliária. Você tem a produção imobiliária de, né, casas, apartamentos, kitnets, etc. Mas aí você precisa trazer a água, você precisa fornecer a coleta de lixo, você precisa de internet, você precisa de gás de cozinha. São todos os mercados que as milícias atuam. Por isso que me parece que a produção das cidades é o grande coração desse modelo de negócio das milícias, o que impõe uma série de desafios, porque, primeiro, as instituições públicas não estavam e não estão preparadas, né, para esse modelo de negócio, para o enfrentamento desse modelo de negócios, né, enfim. E, por outro lado, há também uma penetração muito maior, né, desses grupos dentro das instituições públicas, né? Não estou falando aqui somente das polícias, que é o que mais se fala também, isso é inegável, mas, enfim, de todo o aparato de fiscalização e de representação política, como aparece, né, na excelente matéria do Chico Otávio. Quer dizer, nós estamos falando do Tribunal de Contas do município, temos aí problemas, né, aparentemente relacionados, né, à atuação das milícias também com pessoas no Tribunal de Contas do Estado, né, são órgãos de fiscalização que deveriam estar funcionando e, pelo contrário, né, eles funcionam apoiando a atuação desses grupos nesses negócios, né? Então, assim, nós perdemos, por exemplo, uma grande oportunidade de discutir o papel dos grupos armados durante o processo, né, de renovação do plano diretor. Isso não foi exatamente um tema naquele momento, né? Mas deveria ser, me parece, né? Deveria ser, porque isso é um problema não só da área de segurança pública, mas eu diria assim, do nosso convívio, da nossa cidade, da maneira como a gente vive juntos aqui de forma mais ampla, né? Ô, Chico, é interessante essa conversa, porque a gente fala a questão de segurança pública, o aumento da insegurança,
a questão das milícias. E aí você vai falando, você vai pensando que a discussão é liberar ou não, descriminalizar ou não droga e tal, e a gente está falando de plano diretor, a gente está falando de plano diretor, discutir segurança pública com plano diretor. E aí eu chamo para o que a Sônia falou, a população não está atenta a isso. De que a discussão do plano diretor na sua cidade tem uma influência direta no financiamento de grupos armados. Olha, Mara, não é só isso, né? Essas alterações, né, promovidas por organizações criminosas que têm esse braço imobiliário, elas são fatais para a vida saudável do Rio de Janeiro, né? Porque invadem áreas protegidas, constroem em beira de rio, levantam edifícios sem o menor critério de engenharia, critério técnico. E vale lembrar, por exemplo, Daniel até citou isso, que o capitão Adriano Magalhães, o principal negócio do capitão Adriano era a exploração de kitnets no bairro da Muzema, onde, por acaso, há 5 anos atrás, desmoronaram 2 prédios, né? Prédios irregulares, prédios ligados à milícia, prédios que não tinham qualquer tipo de cuidado, critério de engenharia, e pessoas foram vítimas, né? Moradores morreram nesse desabamento. Fora quem ficou sem desabrigado. Isso vive acontecendo. Essa relação, né, entre milícias, grupos organizados e construção ilegal, isso já está dado. Agora a população precisa entender que isso tem um impacto na vida, né? Significa muitas vezes derrubada de árvores, né? Não há nenhuma contrapartida nesses loteamentos, como construção de praças, de escolas, nada disso. Muitas vezes, esses condomínios são legalizados por projetos específicos na Casa Legislativa, na Câmara Municipal. Muitas vezes acontece de os vereadores sustentarem que aquilo ali é uma área de especial interesse social, e você vai ver o que tem lá são casas com piscina, entendeu? Com sauna, piscina, espaço gourmet. Como assim áreas de especial interesse social? Então, assim, a população precisa estar atenta para isso, né? E eu insisto, o melhor momento, assim, a melhor atitude, né? O melhor posicionamento que a população precisa tomar e pode tomar com relação a esse caos, né? Esse caos urbano que a gente está vivendo, é na hora ali de votar num vereador ou numa vereadora responsável. Por isso que eu acho esse ponto importante. Sônia, voltando para o que você falou, da população não estar atenta, eu concordo, e isso que o Chico está falando, você tem várias implicações, várias. E aí você pode, a questão ambiental, você pode falar ao coração de uns e não falar ao coração de outros. Tem gente que está pouco se importando com isso. Tem gente que não, que leva isso muito a sério. Mas a questão de segurança fala a todos. Quem se preocupa ou quem não se preocupa com questão ambiental, quem está atento ou não está atento ao caos urbano, enfim, todas as implicações tem o plano diretor. Mas a questão da segurança atinge todos nós. Quer dizer, como é que faz para a população entender e fazer essa relação, né? Eu entendo que esse é um problema, quer dizer, que é constante, né? Mas eu queria só retomar um ponto, né, que o Daniel falou, de que do fazer cidade, né? Então, o fazer cidade significa botar serviços públicos, que é uma coisa democrática, né? Quer dizer, às vezes, você vê o poder do prefeito e dos vereadores na questão de melhorar a desigualdade social, né? De diminuindo a desigualdade social.
né? Saiu outro dia um artigo meio banal, né, da pesquisa de felicidade nos países, e aí a Finlândia, que está lá no topo, né, a embaixadora da Finlândia no Brasil disse: aqui é um país feliz porque as pessoas têm acesso a uma excelente educação, têm acesso a serviço público e há um relativo provimento de acesso à moradia. Então, aí você vê que os países felizes não é porque a Finlândia tem um excelente carnaval que ela é feliz. Ela é feliz porque as pessoas lá têm tranquilidade e segurança para viver. E quem é responsável pelo acesso, né, democrático à educação, à saúde básica, né, a áreas de lazer, né, a equipamentos urbanos, por exemplo, praças onde as crianças possam jogar, uma escola segura, uma escola com biblioteca, uma escola primária fundamental é o município do Rio de Janeiro. Há um posto de saúde em que as pessoas possam ir, encontrem médicos, tal. Há um transporte público para ir e voltar do trabalho com passagens a preços módicos, sem precisar passar. Tudo é o município. Então, essa desigualdade na cidade é o município, somos nós, cidadãos do município, que temos que dar conta e cobrar do prefeito e da Câmara dos Vereadores e da sociedade em geral. E a questão da segurança, ela advém do acesso a esses serviços públicos também, né? E por quê? Porque, como disse Daniel, na medida nós temos hoje, isso já está sendo falado de modo geral, nós temos grotões, nós temos na cidade cada vez mais territórios que não são governados pelo poder instituído, né? Em que, como disse o Daniel, como o gás, a luz, o acesso ao lazer da televisão, da net, o acesso às ruas, o transporte nessas ruas, tudo é não oficial, dominado por grupos não oficiais de bandidos ou não bandidos. Então, isto é segurança pública. Mas, de repente, de certa forma, a elite, eu digo, não é só a elite, grandes empresários, mas nós também, às vezes, da classe média, não ligamos lé com tré, no sentido de que assim, a gente acha, eventualmente, de que se a gente vai resolver o nosso problema no Leblon, em Ipanema, no Flamengo, na Barra da Tijuca, nós vamos dar um jeitinho de ter os nossos guetos e aí a criminalidade não vai nos atingir. E o que a gente está vendo hoje, e que as pessoas estão desesperadas por conta de segurança, é que o que já havia nessas áreas dominadas há décadas, né, pelo tráfico e depois pela milícia, em que as pessoas estavam absolutamente vulneráveis e tinham que ter gás, mas o serviço público não chegava lá, então comprava da equipe. Enfim, chegou agora na cidade toda, na cidade institucional. Ninguém mais tem segurança. Aí todo mundo ficou desesperado. Então, qual é a relação? Se a cidade não se convencer de que ela vai ter que distribuir a riqueza, que ela vai ter que equalizar o acesso aos serviços públicos, que ela vai ter que produzir habitação social, que é uma coisa que a cidade do Rio de Janeiro, inclusive no novo plano diretor, não está atenta e não se debruçou para fazer, não vai ter solução. Quer dizer, as pessoas ainda estão convencidas que vão dar um jeitinho de guardar a sua segurança privada, né? E que alguém vai fazer um milagre de afastar a desigualdade, as pessoas que não têm, né? E as pessoas que não têm vão continuar se resolvendo com os grupos não institucionais, milicianos, traficantes, que vão proteger os morros, que vão tomar os morros, e que isso não vai chegar na cidade formal. Já chegou.
e se a única solução é redistribuir a riqueza da cidade. Quer dizer, não é produzir, por exemplo, produção residencial, por exemplo, no Porto só para uma classe média. Tem que produzir também para a classe média média e para também habitação social, tudo junto e misturado. Se não for isso, não tem jeito. Não tem jeito você regularizar fundiariamente as favelas, dando títulos de propriedade, se você não coloca serviços públicos. Porque as pessoas com título de propriedade não vão se ver livre dos grupos armados de botar um revólver na cabeça. Já tem pesquisas no Minha Casa Minha Vida que as pessoas têm título e não têm título, porque bota revólver na cabeça e assina a escritura para outra e continua morando lá. É pior ainda do que a posse, né, no meu entender. Então, este é a questão básica das pessoas ligarem e se convencerem de que, se nós não redistribuirmos a riqueza na cidade, que a questão não é produzir mais bares, restaurantes da classe A ou B, o turismo vir para a cidade, se a gente não redistribui a riqueza que a cidade produz para todos os cidadãos da cidade. Então, eu acho que é essa a função, e eu acho que a única caminho, no meu entender, no momento, são dois. A divulgação de informação, e por isso que eu acredito muito hoje em dia no jornalismo. Na educação nem se fala, né? Mas hoje a difusão de informação, né? E o crescimento do ativismo social. Sem a pressão social, sem o ativismo social de estar os grupos convencidos de cada um trabalhar ou no meio ambiente, no patrimônio cultural, no urbanismo, na segurança, no lixo, cada grupo vai arranjar o seu ativismo social, que na cidade do Rio de Janeiro é muito fraco, né? É muito custoso, né? E eu acho que o papel da mídia ela é fundamental para essa pressão social, senão nada vai mudar, no meu entender. Acho que é difícil mudar, com o tempo mesmo, mas eu acho que a difusão da informação bem esquadrinhada ela é o primeiro passo, né? Você sabe, Sônia, você falando, eu lembrei de uma entrevista que eu fiz com o Hernando de Soto, que é um economista peruano, que escreveu O Mistério do Capital, fez um estudo sobre regularização fundiária. E ele bate muito nessa tecla da importância da regularização fundiária para você fazer com que essas pessoas tenham acesso ao capital, enfim, consiga uma série de benefícios. Mas é como você falou, né? Quer dizer, não basta a regularização fundiária, você tem que dar todo esse arcabouço, esse aparato. O Hernando de Soto, que é do Peru, ele bate só na tecla da regularização fundiária do título. Exatamente. E no Peru, isso deu completamente errado. Exatamente. Né? Tem áreas imensas em que as pessoas têm o título e passam esse título, e passando o título, o que acontece é que o título de terra é a invenção mais brilhante de acumulação de capital, né? Porque você pode ser proprietário à distância, né? E proprietário oculto. Você pode ter, em tese, toda uma área de favela com um só dono, sem ninguém saber, porque ele vai comprando e no registro imobiliário é tudo dele, o resto é locador, é posse, é isso, é aquilo outro. Então, a questão do título é uma mitificação que surgiu no final do século XIX e que as pessoas acham que com o título vão ter a segurança. Não, o título é a forma, né, mais completa que permite a acumulação do capital terra à distância, sem posse. Então, eu tenho muitas restrições, né, à proposta do Hernando de Soto, quanto eu acho que o principal é a garantia da posse individual registrada no município das várias formas,
transmitida a posse nos registros do município, mas com acesso aos serviços públicos. Isso é fundamental, ter uma escola perto, um posto de saúde perto, água canalizada, esgoto canalizado, luz, calçada para andar, transporte público. Com isso, é a cidade que a gente quer. Exatamente. Esse ponto que você fala é perfeito, porque você fala assim, a tese da regularização fundiária, ok, você consegue levantar mais capital, você consegue fazer, mas, primeiro, você pode concentrar na mão. Agora, fundamentalmente, é você não ter esse arcabouço. Eu acho, Daniel, que a milícia ela acabou se apropriando muito, viu aí um espaço de negócios, enfim, muito interessante, porque já que não tem, né, já que não tem acesso a isso, eu vou dar. Vou dar não, né? Vou vender isso e começa. Agora, isso que a Sônia falou, sabe, de ter que ser mais discutido, ter que ser mais falado. Hoje foi um dia que, ao longo do dia, saíram várias matérias e notas e tal, falando do caso Marielle ligado à grilagem de terra. O que vai ser para todo mundo, porque havia muita expectativa, principalmente da esquerda, de que o caso Marielle estivesse ligado à família Bolsonaro. E hoje, desde ontem, na verdade, desde a delação do Rony Lessa, tem saído algumas matérias, algumas notas, cada vez mais indo para o sentido de que esse crime está ligado à grilagem de terra. Quer dizer, Marielle pode ter batido em alguma coisa e atrapalhado os negócios dessa organização que cresce. Você que estudou isso tão profundamente, o que você acha dessa possibilidade? Pergunta fácil, né, Daniel? Tem uma polícia inteira investigando isso e vem essa jornalista especular comigo. Tá fácil, né, Daniel? É uma pergunta difícil mesmo, Mara, porque eu não tenho acesso assim à integralidade do que está sendo investigado, né? E para te ser bem honesto, né? Enfim, eu não tenho informações sobre uma atuação da Marielle Franco, né? Enfim, mais incisiva nessas áreas, né, que a milícia explorou. Porque, veja, qual que é o cenário completo, né? Enfim, as milícias, elas tiveram, né, isso nós temos um projeto, meu grupo, com o Instituto Fogo Cruzado, que é o projeto do mapa dos grupos armados do Rio de Janeiro. Nós vamos mostrando a evolução, né, do controle territorial armado, né, enfim, ao longo do tempo. E olhando ali os períodos em que as milícias cresceram, enfim, tem milhões de coisas que eu poderia dizer, mas uma das coisas interessantes é a gente ver que naquele momento de preparação da cidade olímpica, né, Rio de Janeiro, cidade olímpica, os grandes eventos, Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, etc., nós tivemos investimentos muito importantes do poder público que apontavam para o crescimento, a expansão urbana, né, do Rio de Janeiro para o oeste. Né? Então, o eixo olímpico ele ia, né, da Zona Oeste para o centro da cidade, mas a Zona Oeste é uma espécie de fronteira urbana, é para lá que a cidade cresce, e esses investimentos, pensar, por exemplo, no BRT, né, em todos os equipamentos olímpicos que foram feitos ali no início da Barra da Tijuca, etc., eles acabaram valorizando muito intensamente toda aquela região. Quem estava ali eram as milícias, justamente. Então, elas se aproveitaram daquele momento, né, enfim, para atuar, né, nesse setor. São vários, é um setor que são vários setores, né? Loteamento, construção, compra e venda, locação e até administração condominial, né, para ficar só assim no que se vincula diretamente à questão imobiliária, fora toda a infraestrutura urbana que a gente estava falando anteriormente. Enfim, eu estou falando tudo isso por quê? Porque esses grupos tiveram uma vantagem com relação às facções do tráfico de drogas, por exemplo, porque elas estavam situadas nos locais de maior valorização imobiliária do período.
Então, houve um crescimento das milícias. Claro que isso tudo é não intencional, né? Os investimentos foram feitos para, né, os grandes eventos. Mas o efeito perverso que a gente pôde observar é que isso acabou favorecendo as milícias muito intensamente. Então, assim, voltando ao caso Marielle, né, enfim, o que que a gente tem de informações, eu estou falando basicamente de coisas que eu venho acompanhando pela imprensa, né, enfim, é que em alguns lugares em que a Marielle esteve presente, mais uma vez, eu não sei o quanto que ela estava envolvida nisso, né, de forma mais direta, né, enfim, havia interesses de grupos milicianos também, né, enfim, e certamente num ramo, né, de muita importância para esses grupos milicianos, né. O que isso me parece que, extrapolando aqui agora o caso em si, né, porque da minha parte, pelo menos, seria muito especulativo fazer essa associação, estou acompanhando a média distância, mas com muito interesse, porque eu acho que esse é um caso que revelou, né, o intestino do Rio de Janeiro, né, enfim, o intestino que liga relações políticas e econômicas de forma promíscua, um espaço onde, né, as relações elas são quase nunca republicanas, etc. O que tudo isso nos ensina, me parece, é que nós devemos ter, e aí eu acho que isso se relaciona muito com o que Sônia e Chico já falaram anteriormente, né, enfim, nós temos que pensar a segurança pública muito em função de um viés regulatório, né, regulação de mercados urbanos. Porque o que nós temos atualmente é um viés basicamente repressivo e reativo. Operações policiais. É a famosa política das operações policiais. Você faz operação policial e você acha que você está enfrentando a criminalidade organizada. O fato é que as operações policiais elas não são eficazes para o desbaratamento das redes criminais. Elas são, por vezes, instrumentalizadas pelas relações promíscuas entre grupos armados e forças policiais, de modo que a gente percebe que há um número muito maior de operações em áreas do Comando Vermelho e do tráfico de drogas em geral do que das milícias, né? Ou seja, um favorecimento militar e bélico desses grupos, né? E elas são ineficazes. Então, quer dizer, não seria uma alternativa, esse é um ponto que eu venho insistindo há muitos anos, né? Não seria uma alternativa menos violenta, ou seja, com menos impactos de letalidade, atuar na regulação de mercados urbanos, né? Enfim, muito se falou, né, o ano passado, sobretudo nas ações do governo federal aqui do Rio de Janeiro, de que estaria se sufocando, asfixiando, a expressão era asfixiando economicamente os grupos armados do Rio de Janeiro. E aí, o que eles fizeram? Colocaram os militares ali para atuar em portos e aeroportos. Veja, asfixiar o crime organizado do Rio de Janeiro tem a ver justamente com esse fazer a cidade que nós estávamos falando anteriormente. Tem a ver com regular o mercado imobiliário ou os vários mercados associados ao mercado imobiliário. Isso aí, com isso, nós íamos ter um impacto muito menor, crianças baleadas, pessoas mortas, letalidade policial e etc. E nós estaríamos atuando diretamente no ponto de alavancagem financeira desses grupos. Enfim, pode ser uma coisa que não gera tantos holofotes como as mega operações policiais, ou uma GLO em portos e aeroportos, etc. Não dá visibilidade política, que é um dividendo importante na área de segurança pública, mais do que, né, a objetivação técnica dos fenômenos, né? Enfim, a visibilidade é muito importante nessa área de segurança pública, mas com certeza seria muito mais eficiente para a gente atuar sobre esses grupos, né? Enfim, ou seja, será que a gente consegue fazer? E aí eu acho que isso se expande a todos esses mercados, não só imobiliários, os mercados associados aos grupos armados. Conseguimos, por exemplo, ter uma fiscalização eficiente das distribuidoras de gás? Porque os moradores dessas áreas eles pagam o preço do botijão mais caro do que nas áreas mais abastadas da cidade, ou uma internet de péssima qualidade, ou prédios que caem, como o Chico agora lembrou, né, no caso da Musema, que foi um caso dramático. Então, regulação de mercados urbanos é um horizonte que eu acho que seria bastante importante, né, enfim, mais eficiente, com menos externalidades negativas do que o que a gente vem fazendo no Rio de Janeiro. Agora, mais uma vez, né, não vai aparecer nos holofotes, né? Onde essa regulação vai desaguar?
vai desaguar no problema da promiscuidade das relações da política com o crime no Rio de Janeiro. Eu sei, não é uma questão simples, né? Daí a importância dessas eleições municipais. No UOL, saiu uma publicação no dia 14 de 12 de 2018, isto é, há quase 6 anos atrás, em que o então secretário de Segurança Pública do Estado, Richard Nunes, general Richard Nunes, fazia relação entre a morte da Marielle e a questão de terras. A manchete é o seguinte: Marielle foi morta por milicianos por causa de terras, diz o secretário. Então, desde 2018, isso foi publicado na mídia, né? E agora reaparece outra vez, você vê a força. Agora ganha uma força da delação do Rony Lessa. Agora, Daniel, você falou, Marielle, havia alguns lugares em que Marielle esteve que eram lugares de milicianos. Ela esteve como? Como ela esteve? Veja, sobre esse ponto que eu estou te falando, Mara, que eu não tenho, assim, eu não acompanhei de perto todo esse processo. É importante falar com as pessoas que estiveram naquele momento, né? Enfim, o que se sabe, o Chico posso aqui... falar? Pode falar. Posso falar? Acho melhor você falar, inclusive. Bom, primeiro dizer a vocês que eu cobri 3 anos intensamente a investigação da Marielle, né? Agora um pouco menos. E desde o primeiro momento, né, uma frase me marcou, uma frase que eu vi de um delegado. Chico, terra mata. Terra mata. E era um das peças, assim, um dos investigadores mais importantes naquele momento. E nós, né, eu falo em nós porque eu dividi essa cobertura com Vera Araújo, uma brilhante colega minha do Globo, na época eu era do Globo, e nós conseguimos descobrir que a Marielle teve uma forte atuação na legalização fundiária de uma comunidade pobre de Vargem chamada Novo Palmares. Uma reunião que aconteceu com 2 funcionárias do gabinete da Marielle, a revelia das organizações criminosas daquele lugar. Vargem, um lugar assim altamente dominado pela milícia, né, a ponto, né, a gente em outra comunidade que era separada da estrada por um canal e uma ponte, e as encomendas, as mercadorias, até as cartas, etc. Tal, só podiam passar por uma espécie de posto de controle da milícia se o morador pagasse uma taxa. É inacreditável essa situação, entendeu? E a Marielle teve essa atuação focada, teve uma forte atuação na questão lá das Olimpíadas, né, com aquela comunidade... Da Vila Autódromo. Da Vila Autódromo, ela teve uma fortíssima atuação, mas eu acho que mais do que isso, Daniel, dentro desse mar de projetos que visavam legalizar o ilegalizável, a todo momento pipocam na Câmara Municipal, o PSOL teve uma posição contrária muito firme o tempo inteiro, com o voto da Marielle, entendeu? Então, até sem querer, sem que ela percebesse, talvez, ela tenha ferido um interesse assim, vital das organizações criminosas, e eu acho que dificilmente a conclusão desse caso vai fugir disso. Essa questão agora da Marielle, né, voltando com essa força, com a delação, pode colocar num ano eleitoral importantíssimo, pode chamar a atenção dessa população para o quanto isso está ligado, quanto o plano diretor está mais ligado à questão da segurança ou da insegurança do que a descriminalização das drogas, por exemplo. Né? Está na mão das pessoas fazerem uma limpeza ali na Câmara de Vereadores, enfim, tendo isso como bússola, entende? Do quanto esse plano diretor tem uma influência. A gente bate muito na questão da descriminalização, da maconha e tal, e das drogas e isso, mas a gente está vendo algo muito maior,
e com uma importância muito maior no financiamento desse crime organizado. Com certeza, Mara. E olha, quando a gente chega mais próximo desse caso da Marielle, né, enfim, quem são os personagens que pelo menos têm aparecido, né, como possíveis mandantes ali da execução da Marielle, né? Enfim, nós estamos falando de personagens muito antigos, influentes, são clãs políticos de longa data no Rio de Janeiro e com influência, né, no Tribunal de Contas do Estado também. Então, que nós estamos falando de pessoas que, ao mesmo tempo, são representantes públicos e também membros dos órgãos de controle. Então, dessa maneira não dá, né? Dessa maneira não é. Eu acho que isso é uma coisa importante que o caso Marielle trouxe à baila, né? Por um lado, o caso Marielle foi muito importante para trazer toda uma fauna e uma flora do submundo do Rio de Janeiro, que tem a ver com o jogo do bicho, a pistolagem, o sicariato, né, os matadores, enfim, todo um conjunto de personagens que acabaram se tornando mais conhecidos depois da morte da Marielle, que já habitavam o mundo criminal do Rio de Janeiro há muito tempo. Agora, por outro lado, eu acho que isso também pode, esse caso também pode trazer à baila, né, o que é talvez até mais importante, que são essas vinculações de clãs políticos com a criminalidade organizada e para a gente perceber que, no fundo, quando a gente fala da associação de Estado e crime, nós estamos falando não só ali do policial da ponta, né, que vai vender a informação de uma operação policial, etc. Isso já é bastante grave, né, enfim. Mas nós estamos falando de pessoas que ocupam cargos muito decisivos, né, enfim, para a construção das cidades, para a construção imobiliária, para a construção da nossa vida em comum. O que eu espero é que, nesse caso da Marielle, nós não tenhamos, né, o mesmo encaminhamento que foi dado, né, na última personagem que apareceu, né, vinculada às milícias aqui no Rio de Janeiro, que a Alerj simplesmente ignorou os fatos e manteve, né, enfim, uma deputada ali atuante, né, enfim. Então, quer dizer, é importante que as pessoas estejam vigilantes, estejam acompanhando esse caso, que essas informações apareçam, que a informação ela circule, para que todo mundo, né, enfim, possa fazer essa pressão no sentido da gente ter consequências das coisas. Acho que uma coisa muito importante aqui no Rio de Janeiro a gente precisa dar consequências para as coisas que a gente sabe que acontecem. Porque tem coisas que são escancaradamente evidentes, e a gente fica numa situação que nunca tem consequência, e isso é um estímulo para essas organizações criminais continuarem operando, ampliarem os seus negócios. Então, a minha grande esperança é que esse caso da Marielle também permita a gente, né, chegar nessas elites políticas, né, enfim, com vínculos obscuros com a criminalidade organizada, e que a gente pelo menos comece a caminhar no sentido de uma limpeza, né, enfim, da política fluminense, do que há de pior. Ô, Sônia, para a gente encerrar, esse caso, Marielle, quer dizer, Marielle, com a sua morte, vai conseguir desvendar um dos, talvez com a sua morte, até mais importante, mais difícil de combater, da milícia combatê-la depois de morta e tão viva, né? Quer dizer, ela com a sua morte, ela vai desvendar, vai conseguir escancarar esse financiamento de grupos armados no Rio. Ela vai dar uma contribuição enorme, porque eu acho que eles não imaginavam que o caso Marielle, que a morte de Marielle fosse alcançar o patamar que alcançou, de mobilização que alcançou, inclusive internacional. É verdade. E eu acho que é uma porta aí que se abre, infelizmente, com a vida dela, uma vereadora que prometia ser uma vereadora com uma atuação retumbante, assim, com uma liderança, né? Que nós precisamos de lideranças.
E ela estava se mostrando uma liderança que podia, talvez por isso tal, quanta gente já lidou com terras, grupos, mas eu acho que pelo fato dela ter sido uma liderança que prometia bastante, eles resolveram cortar pela raiz. E gostaria de chamar a atenção, só para finalizando, que a frase que o Chico Otávio falou, repetindo o delegado, terra mata. Né? E eu acho que, e a outra que você mesmo falou, Mara, que é a grilagem. Nós temos, na cidade do Rio de Janeiro, que foi capital, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, tal, um problema de regulação da terra e de acesso à terra, à moradia, de terra servida para a população do Rio de Janeiro, que é uma cidade que deve servir aos cidadãos, não só aos proprietários, mas aos cidadãos. Então, temos que ver que a cidade é mais do que o Leblon, Urca, Zona Sul e tal, e que a cidade, Zona Norte, Leopoldina, subúrbios, Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz, onde mora a maioria da população brasileira, nós temos que prover habitação, cidade para essa população. Esse que é o ponto principal. E você falando nas eleições, porque no Brasil, o Brasil é o país da grilagem, e se mata por terra desde a época dos portugueses que mataram os índios. Né? Então, a gente tem essa cultura de tomar as terras pela força, tomar terra pública, ocupar terras ambientais, cada um vai se virando para tomar, rico, pobre, tal, pobre precisa pelo básico, né? Mas o governo não provê o básico, então fica naquela luta, dizendo, precisa, então ele precisa moradia, então aí, mesmo que seja área ambiental, e cria o falso conflito por conta da omissão das políticas públicas em provimento de terra, porque lugar para fazer casa e habitação é o que não falta. Você pega a linha do trem ali, indo para Santa Cruz e tal, e vê terra à vontade para fazer habitação. Mas nós não temos uma política de função social dessas áreas vazias, de cobrança de outorga onerosa, que a Câmara de Vereadores adiou por mais 10 anos a essa cobrança para redistribuição disso que se dá de graça para a população. Então, eu acho que nas vésperas das eleições, eu acho que cobrar não só a população que tem atenção, mas cobrar também dos candidatos dizerem aqui eles estão vindo, né? Qual é a plataforma, qual é a ideia dele, não é só que ele vai prover, porque ele não pode prover a água e a coisa, mas o que ele pensa a respeito da cidade, quais são os pontos que ele vai defender e quais os pontos que ele vai conciliar com que seja quem for o prefeito, né? Porque os vereadores têm isso, né? Para se eleger, precisa dos favores do prefeito de, na sua região, prover a água, esgoto, a pracinha, equipamentos, e aí ele é digamos assim, o diretor regional daquela área, então ele meio que se vende, entre aspas, para o prefeito de plantão, abrindo mão do voto seu. Ele vota com o prefeito porque o prefeito vai ajudá-lo na eleição lá para coisa. Então, queremos saber do. E mais uma coisa, quero só finalizar dizendo uma coisa que é uma convicção minha. Eu sugiro que a gente não vote em quem se candidate para o legislativo e depois abre mão da sua cadeira no legislativo e vai para o executivo, sem renunciar à cadeira no legislativo. Então, a gente vota no legislativo, que é uma função super importante para a pessoa ficar lá legislar, e não para ir para cargo do executivo, né? E voltar. Então, acho que isso também é importante, né, nas eleições municipais. Eu quero agradecer enormemente a participação de vocês, e eu acho que a gente ainda vai voltar a se encontrar muitas vezes por aqui, porque esse assunto, por tudo que eu ouvi aqui de vocês, que conhecem tanto e que pesquisam tanto essa área,
vai estar na pauta fortissimamente nessas eleições. Muito obrigada, viu? Obrigado, Muito obrigada. Mara. Bem, você que ficou com a gente até agora, você prestou atenção nisso que a Sônia falou? Olha, a eleição para o Legislativo ela é importantíssima, até mais do que para o prefeito, hein? O seu voto para o vereador, você lembra quem foi o vereador que você votou? Qual é a ligação do vereador que você votou com questões da terra? Se liga, porque o voto para vereador pode ser mais importante do que o voto para prefeito. E tem uma importância grande no combate ao crime organizado. Espalhe essa notícia, clica aqui no like que para o algoritmo mandar para todo mundo, e você também manda para seus amigos e familiares. Eu te vejo em breve.